Cecília, você falou sobre a relação do voluntariado com a Proexis. Agora, trazendo assim, para uma autopesquisa, como fazer assim, a relação entre o voluntariado e o temperamento? A pessoa que quer identificar suas tendências, temperamento, tendo como avaliação seu voluntariado. Você diz assim, o voluntariado... O que ela pode observar no voluntariado que ela faz que dê indícios de tendências dela, de temperamento da própria pessoa? Assim, o voluntariado como uma ferramenta de autopesquisa, de autoconhecimento. Tá. Primeiro ponto, nós temos, que eu acho que pode ajudar. Geralmente a gente se vincula a um trabalho ou por objetivos e por pessoas. Tá? O que eu quero dizer com isso, Cíntia? Às vezes você vai para um determinado voluntariado, não pela IC, pelo Mater Pensene da IC, mas pelo grupo. Que você às vezes se identifica com as pessoas daquele grupo e te atrai estar com as pessoas. Às vezes a pessoa vai para o voluntariado da IC, pela IC, pelo Mater Pensene da IC, que é o tema que a pessoa quer pesquisar. E pode ou não se vincular com o grupo. Então, às vezes, a pessoa está na IC certa, mas ela, de alguma forma, não consegue vencer as suas relações grupais, as suas questões multiexistenciais com aquele grupo, ou vencer as suas dificuldades de inter-relação, e não fica na IC, apesar de ter a ver com o seu Mater Pensene, mas não fica na IC porque não consegue dar o passo no vínculo com as pessoas. E, às vezes, a pessoa fica só pelo grupo, e cria um grupo de amigos, mas também não sente a realização porque não está fazendo o trabalho que gostaria de fazer. Então, o que realmente dá a coesão no voluntariado? A coesão acontece quando a gente consegue unir os dois. Quando a gente se vincula a IC e quando a gente se vincula às pessoas que estão ali. Vínculos afetivos mesmo. Gostar das pessoas, gostar de estar junto, se sentir bem com aquele grupo. Quando a gente une os dois, aí vem a produtividade com a satisfação pelo vínculo afetivo também criado. Junto com isso, você pode observar no voluntariado, onde é que estão as dificuldades que se repetem. Isso depois de alguns anos de voluntariado, a gente começa a perceber que tem algumas questões que voltam, né? Que são as questões que a gente vai tendo que enfrentar novamente, aquilo que ainda não foi resolvido volta. Então, que tipo de situação que a gente se sente às vezes mal e que é uma sensação que já se sentiu antes? E aí começar, eu estou falando por mim, né? O que eu faço? Eu vou investigar. Puxa, essa sensação que eu estou achando estranha, eu já senti antes. Quando foi que eu senti isso? Em que circunstâncias? O que tinha semelhante naquela situação e nessa situação? E aí eu vou começando a identificar quais são os pontos da espiral que eu estou marcando passo. Né? Porque está voltando. Então, nesse momento, assim, é isso que eu lembro, que dá para aproveitar. Agora, o trabalho voluntário é um laboratório interessantíssimo de autopesquisa, né? De ver as pessoas, as dificuldades, as facilidades, de enfrentar situações, participar da organização de eventos também. Até a questão de liderar e ser liderado, né? Talvez. Liderar e ser liderado, mas bem assim, lembrado. Avaliando isso mesmo, essas questões. Porque eu, por exemplo, tenho uma formação em psicologia. No meu voluntariado, assim, trabalho com equipe, então tem essa relação entre as pessoas, mas eu também exerço algumas funções ligadas ao lado financeiro. E eu não sou, assim, uma rosa na matemática. Eu era bem ruimzinha, assim. E tem sido um desafio, e eu estou aprendendo, e eu acho que eu estou ajudando bastante nessa área. Então, eu te perguntei isso, sobre a função da pessoa no voluntariado e o temperamento, porque eu acho que, às vezes, o voluntariado, a gente começa a descobrir coisas que a gente nem imaginava a respeito da gente, né? Agora, você colocou a questão dentro da condição da autopesquisa, né? Mas eu acho interessante, a partir do momento que a pessoa identificou algum traço do seu temperamento, que ela acha que está precisando melhorar, está precisando reciclar, o próprio voluntariado, muitas vezes, tem ferramentas, oferece ferramentas para a pessoa trabalhar com isso. Então, nós temos vários casos das pessoas que eram mais tímidas, por exemplo, mais introvertidas, começaram a atuar através da docência, através das palestras, cursos, o próprio
defesa de verbete, né? A pessoa vira aqui na frente e começaram a fazer esse autoenfrentamento. Então, eu acho que é interessante a pessoa saber também, a partir da autopesquisa, identificar esses traços de temperamento e ver, dentro do voluntariado, o que ela pode fazer para mudar. E mais um detalhe que eu acho que pode ajudar nessa sua dúvida. Nos anos da experiência, principalmente no IPC, quando eu atuei bastante tempo no voluntariado, eu percebi o seguinte: tem o que eu chamei, apelidei, porque isso não está em lugar nenhum escrito, tá? De ponto de viragem no voluntariado. O que é isso? Às vezes, a gente dava uma função para uma pessoa e achava que aquilo seria um desafio, mas a pessoa ou empacava ou às vezes até se auto-excluía, tá? Ou dava algum problema. E às vezes a gente dava aquela atividade, uma atividade no caso que seria desafiadora, como o caso que você mencionou, e a pessoa assumia e crescia e dali deslanchava. Então eu comecei a identificar que tem que ter, é como se a pessoa que atua no voluntariado tivesse que ter uma sensibilidade, uma perspicácia para perceber quando a pessoa está nesse ponto de viragem. Que é aquele ponto que você dá o desafio e aquele desafio faz a pessoa dar o salto. E não o desafio que faz a pessoa regredir. Claro que vai depender da pessoa. Mas a gente tem, pela minha experiência, a gente tem como identificar se aquilo ali tende a ajudar a pessoa a alavancar ou tende a pessoa a se sabotar de alguma forma. Tá? Então, esse é o ponto. Aí você tem que identificar. Isso vai ser um desafio positivo, no sentido de você crescer e descobrir outros trafores? Penso que sim, né? Pelo que você está falando. Isso que você está colocando, Cecília, eu acho que tem relação. Dentro da condição da Max Proex grupal, a gente sabe que existe a questão individual, mas da Proex, né, que é individual de cada um, mas, ao mesmo tempo, essa Proex individual, em algum momento, ela interage com o grupo. Se a pessoa consegue fazer a confluência daquilo que está relacionado à sua parte da Proex, mas e que pega na Proex do grupo também, é a hora que ela sente mais força, ela sente mais energia. É aquilo, então, que impulsiona ela para frente, né? E faz essa viragem que você está falando. Talvez tenha tendência, tenha essa relação, né? Eu queria complementar isso que você acabou de falar e resgatar um pouquinho aquela ideia que você falou do voluntário convergir a satisfação de estar trabalhando com a produtividade dele. E fazer um cotejo com o trinômio motivação, trabalho e lazer. Perfeito, excelente. Porque, ao contrário do que você está pensando, a minha matemática não ajudou a ficar passiva ou pacificada dentro do financeiro, ao contrário. Mas me ajudou muito. E eu me lembro de uma das vezes que eu fui conversar com o professor Valdo, né, na época que ele ficava lá no Holociclo, a respeito dessa condição de eu ficar no escritório lá, né, do financeiro, um tempo que aquilo estava contra a minha necessidade e tal. E aí ele me falou exatamente isso. Você não tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que é preciso fazer para a comunidade. Então tem que aliar, né, o trabalho, motivação e lazer. Naquele momento, e aí ele ainda completou, motivação, trabalho e lazer não é você gostar de fazer aquilo que você gosta de fazer. É você sentir que o que você precisa de fazer, que aquilo vai te dar algum tipo de satisfação. Não sei, uma forma de se posicionar frente Isso. ao desafio. E aí eu comecei a refletir, por exemplo, eu achava que eu fui professora, né, na minha vida profissional e adorava, e gosto ainda de dar aula. Então eu sempre achei que na minha profissão eu tinha feito o motivação, trabalho e lazer. E acabei me convencendo que não, porque eu já trabalhava em alguma coisa que eu gostava. Então motivação, trabalho e lazer é você... não é trabalhar naquilo só que você gosta, é
precisa de fazer aquilo, então vamos fazer com satisfação. E aí muda muito a postura de todo voluntário, né? E aprender novas tarefas também. O prazer eu de queria que você aprender comentasse novas mais tarefas. isso, sim, se você percebe isso. Quando você falou no momento de virada, o meu momento de virada foi quando eu entendi isso. Agora a grande questão é ter o desafio, porque é o desafio que leva à evolução, não a acomodação. Mas isso é um grande desafio, né? Então, justamente. Você fazer aquilo que é necessário e com satisfação. Imagina. Isso. E aí é o quê? É mudar a relação com o trabalho. O trabalho pode continuar o mesmo, mas você mudou o seu olhar e a sua relação com aquele trabalho. Né? Isso, nas jornadas de administração, de empreendedorismo, isso é um tema muito falado. Porque, às vezes, o voluntariado administrativo é visto como algo, um mal necessário. Enquanto pode ser muito proveitoso do ponto de vista de pesquisa, de motivação, trabalho, lazer, de sentir a sua participação dentro do movimento do grupo, né, que é justamente essa confluência dos trafores e desafios pessoais junto com as necessidades grupais. Eu acho que laboratório de auto-organização também, né? Pode ser para a pessoa, depende da sua situação, seu estilo de vida. Né?